Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam que de segunda a quinta nós temos live aqui no YouTube e também lá na roxinha, tá? Eu vou deixar as informações aqui na tela. E hoje vamos jogar o evento, tá? O chamado da natureza. E também a nossa série com a nossa feiticeira. Eu coloquei alguns objetivos, tá? Talvez eu coloque aqui na tela alguns objetivos para vocês verem como é que eu estabeleci que vai ficar. Ela tem que chegar no nível máximo de feitiçaria. E aí, ao longo pelo que eu entendi, tem 3 escolas diferentes, né? E aí a gente vai descobrir como é que vai ser e a gente define uma escola para ela chegar ao nível máximo, se for assim que funciona, tá? É porque eu vi alguns vídeos, procurei alguns conteúdos falando sobre, mas eu não achei um desafio que eu quisesse fazer. Então começa por aí. E segundo, são desafios muito grandes, tá? Geralmente desafios envolvendo Eu achei incrível, primeiro, porque eles usaram uma jogabilidade incrível nesse lado de feitiçaria e tudo isso. E fizeram desafios do legado, por exemplo, desafios maravilhosos. Mas como é um teste, e a gente também tá fazendo o evento junto, então eu queria um desafio menor, uma coisa menor. Então a gente não vai ter um nome, talvez, esse desafio, porque eu fui tirando ideias da minha cabeça, assim. Mas a série vai ser a feiticeira, beleza? E aí eu sempre vou pôr que a gente tá fazendo o evento também, durante a série. Então, primeira regra é chegar no nível máximo de feitiçaria. Segunda regra, trabalhar no ramo das porções. Eu botei porções porque é uma coisa que, se eu não me engano, veio com essa coisa de feitiçaria e tal, né? Assim, o de fazer, ela fazer, enfim. Eu acho que tem tudo a ver com feiticeira e bruxinha e tal. Só que a principal regra é que ela não pode trabalhar fora de casa. Porque apesar de, no vídeo anterior, a gente ter visto que herbalismo não é uma questão que veio junto com o reino da magia, talvez seja uma parte que eu vá dar uma explorada e talvez eu trabalhe, tá? Então eu vou procurar. A gente vai, nesse início... Desculpa, meu gato. Nesse início, a gente vai dando uma explorada nessa coleção. Nesse pacote de jogo. E a gente vendo o que a gente pode fazer ou não. Mas, ter um relacionamento duradouro. Essa questão pra gente tá um pouco facilitada, tá? Porque ela já começou a série namorando, tá? Então, o nosso objetivo vai ser durar esse relacionamento, tá? Então, que seja um relacionamento saudável e duradouro. É o mais importante. Então, quando elas começarem a ter aquelas coisas de insatisfeita, essa coisa, a gente tem que sempre manter elas bem satisfeitas uma com a outra. E, enfim, acho que é isso. Ter ao menos um filho feiticeiro que seguirá os passos da mãe. O meu objetivo é que ela tenha um filho para seguir os passos dela. E se a série durar um pouquinho mais, a gente treinar ele também, tá? Então, se ela tiver 4 filhos e nenhum desses 4 filhos for feiticeiro, ela precisa ter o 5º filho, até um desses filhos vir feiticeiro, tá? Eu não sei se a gente descobre assim que eles são crianças, quando eles são ainda bebês, ou se a gente só descobre quando eles são crianças. Então, a gente vai ter que ir tendo filho. E lembrando, elas são um relacionamento entre 2 mulheres. Então, provavelmente, a gente vai também explorar as outras formas de ter neném, tá? Eu sei que no jogo a gente tem uma forma, mas eu tenho um mod do RPO e de gravidez realista. Então, tem outras alternativas que a gente pode usar lá também. Treinar o seu filho ou filha, tá? Esse filho feiticeiro, ela tem que treinar ele.
E aí ela vai treinar a partir da idade que a gente puder treinar até a série acabar ou ela morrer, beleza? E deixar uma boa parte da sua herança para o seu filho feiticeiro. Então, eu não quero deixar, assim, dar muito spoiler do que eu criei de história na minha cabeça, mas acho que dá pra imaginar, assim, pelos objetivos, né? Que ela vai ter um... O filho feiticeiro vai ter uns privilégios, sabe? Se ele for o único filho, ok. Se ele for, sei lá, o segundo, terceiro, quarto filho, elas tiverem mais de um filho, vai ser uma questão de talvez filho preferido. Talvez, não sei. Tá? Vamos pro jogo. Elas estão exatamente como eu deixei no vídeo de ontem. Bom, agora que vocês já conhecem as nossas sims, nós já tivemos um primeiro vídeo, um primeiro episódio, entre aspas, apresentando as nossas sims, apresentando a casa, então vocês já conhecem. E agora vai ser só jogo mesmo, tá? Nós vamos cumprir o desafio com a nossa querida. Então, eu resgatei aí nesse momento a mesa, tá? E aí eu já tava falando em questão do valor inicial e tal. Eu perdi o áudio original, então tive que fazer esse áudio aí. Mas eu já tinha resgatado a mesa, tá bom? O dinheiro inicial do jogo, tá? Eu não vou mexer, eu não botei que elas tinham que ter muito ou pouco dinheiro, então eu não vou mexer nisso. A única coisa que eu vou mexer é nesse dinheiro automático ali, que eu já descobri como tirar. Então, nós vamos com a Ravena dar uma explorada no mundo. E é bom que esse dinheiro infinito ali sai. Calma aí que eu vou pôr o fone que eu esqueci. Vamos ver as famílias que tem aqui. Temos a família Encantos, Acolitos Amigáveis. E aqui é um lote vazio. Eu juro pra vocês que eu não vi esse lote vazio. Era super pra elas morarem no lote vazio. Mas enfim, né? E temos um bar. Vamos só no bar rapidinho. Pode levar a Catherine. Pronto. Ai, o bar é bonitinho. Muito bonitinho. O bar. Que dá... Não tem muita gente, né, no bar. Mas temos um bar. Deixa eu ver se tem segundo andar. Não. É tipo uma casinha mesmo, né? Muito bonitinho. A gente tem alguns mods. Então, temos que comprar algumas questões. Tá. Vamos aceitar o evento. Vamos lá. Sussurros ao vento. Sussurros no vento. Ao sair, uma brisa suave acaricia o seu rosto, carregando sussurros que parecem quase auditíveis. Será que é a voz da natureza chamando por você? Há rumores de segredos antigos escondidos nas folhas trêmulas e nas águas cintilantes. Você sente uma atração inexplicável pelo ar livre, como se o próprio vento convidasse a descobrir seus mistérios. Seja a promessa de tranquilidade, a emoção da descoberta ou a esperança pelo romance. Sua jornada começou. Deseja aceitar a missão? Eu vou aceitar. Eu tô tendo que regravar esse áudio, então talvez não fique muito bom, mas é isso. Eu tava dizendo aí que eu aceito com a Ravena, mas eu acho que não vai ter problema nenhum, porque a gente vai fazer a maioria das missões com a Catherine. E as missões eram fazer um sim passar tempo ao ar livre, visitar qualquer parque e, opcional, comprar um cobertor romântico em um lote residencial, tá? E aí a gente tá no lote público, né? Porque a gente foi só pra poder resetar o dinheiro
que tá com o símbolo infinito. Então, toda vez que a gente entra no lote, a gente tem que sair pra poder voltar, pra resetar. E nesse momento, eu dou play no jogo e simplesmente a Catherine pede a Ravenna em casamento. Ela tá de joelhos e tal, e ela pede a Ravenna, desculpa, em casamento. E eu fiquei, assim, chocada com essa informação. Eu não tava preparada pra isso. Então, não esperava que fosse aí, né, o pedido de casamento, mas eu achei muito, muito fofo. E a Ravenna aceita. Então, eu gostei porque foi uma interação das duas, sabe? Não foi uma coisa planejada, já começa por aí, não estava no meu roteiro, mas tudo bem. E além de não estar no meu roteiro e não ser planejada, foi uma ação das duas, porque elas quiseram, sentiram que era o momento, tá? Eu achei até meio num lugar não tão legal, eu tinha planejado num lugar bem mais legal, mas tudo bem. Eu tava lendo pra vocês as notificações, as duas sims são neurodivergentes, que é quando um sim, ou uma pessoa, o cérebro, né, não funciona da mesma forma que deveria funcionar, ou que funciona de outras pessoas da mesma idade, tá? A gente ainda não sabe o que elas têm, né, por ser neurodivergente, a gente não fez exame ainda. Nesse momento eu tava tentando achar uma ação bonitinha pra poder tirar a foto pra thumb, né? Que eu perdi a foto que eu poderia fazer do pedido de casamento. Mas acho que eu vou conseguir. E aí eu já tava mostrando que ela tava com buff de noiva, que eu achei tão fofinho, gente. Como eu falei, nós vamos já sair desse lote público, né? Que era um barzinho, ali em Glambook mesmo. E nós vamos pra nossa casa. Vocês estão vendo esse portalzinho ali? Seria muito mais prático se a gente morasse ali no lote vazio, né? É mais perto. Só que a gente não mora ali. A gente mora em outro lote. E eu tava achando que não ia dar pra chegar no portal. Mas deu. Então fica tranquilo, deu tudo certo. Gente, a quantidade de vezes que eu já gravei esse áudio. Sério. Só Jesus. Mas enfim. Eu decidi cumprir a missão bônus, né? Que era por o tapete romântico. Que é aquele tapete que veio na expansão Paixão à Vista. Tem que lembrar a expansão, galera, que eu já tô... Tem tanta expansão já que o jogo lançou que eu tô só Jesus. E aí lá vinha escrito comprar um cobertor romântico. Não é tapete, desculpa, é cobertor. Vinha escrito comprar um cobertor romântico em um lote residencial. E aí eu pesquiso. Só que eu acho que eu pesquiso por tapete. Não acho. No final eu decido ir nas atividades ao ar livre e procurar por livre e espontânea vontade, que é mais fácil. Nessa hora eu tava tentando achar pra ver se tinha um roxinho ou um rosinha. Como vocês puderam ver, a casa é toda na temática roxinha. Então, de início, eu queria um roxo. Não tem. Eles se recusaram a fazer a cor roxa nesses tapetes. E depois eu pensei até num rosa, mas aí os rosas eram muito feios. Aquele outro rosa forte era muito feio. E o rosa clarinho até que é bonitinho, mas não pro lado externo da casa. E aí eu achei que ia ficar muito estranho, sabe? Por causa desses beijos e tal. E a temática de piquenique ia ficar melhor. Então eu deixei a vermelha. Eu queria que tivesse com essa temática de piquenique, né? Com as listrinhas, mas ou no roxo ou no rosa. Mas não tem. Aí eu tava procurando a mesa de carpintaria. Uma coisa, eu comprei logo no início. Eu acho que logo agora eu vou comprar já a mesa de carpintaria. Deixem pra comprar a mesa de carpintaria quando chegar a missão pra vocês de que precisa comprar a mesa de carpintaria, tá? Porque tem uma missão. E aí eu não lembro se eu tive que comprar de novo ou se eu comprei só uma vez e aí já valeu. Mas deixei pra comprar depois. Aí eu fui definir a cama, né, pra elas. Porque podia ter alguma questão e elas não iam dormir na cama, por exemplo. Então eu defini a cama pra elas. No fundo são meus cachorros, gente. Desculpa. E aí eu tenho um sério problema, eu sempre defino o mesmo lado para as duas pessoas que vão dormir na cama de casal. Aí depois eu tenho que parar, redefinir de novo. E aí é isso, fica um tempão. E aquela primeira lá que é fazer um sim passar tempo ao ar livre, vai ser cumprida. Foi cumprida provavelmente pela Ravenna, que era ela que tava lá fora. Mas assim,
foi cumprida, né? Como eu falei, a maioria das missões vão ser cumpridas pela Catherine, mas vai ter missão uma ou outra que a Ravena vai cumprir, como essa, que foi até sem querer. Eu nem imaginei. A Catherine tava gastando dinheiro ali, comprando uma blusa no espelho, que ela nem vai usar. Mas é isso. E eu tava vendo esse cristal, eu não sei se eu cheguei já a mostrar pra vocês, eu tava vendo aquele cristalzinho que eu botei ali, se ele funcionava como alguma outra coisa. Mas não, ele funciona como luz. E eu tava definindo as luzes todas como as automáticas. Que eu jogo assim, eu prefiro. Tá bom? Eu tava falando isso no vídeo. Pronto, aí nesse momento eu volto pro modo construção, que é pra poder comprar a mesa de carpintaria. E eu queria pôr a mesa de carpintaria dentro da casa. Vocês vão ver que eu vou tentar pôr ali nesse corredor. Mas não vai dar, não tinha muito espaço. Até pensando assim, até daria talvez por ela de lado assim, mas quando assim tivesse fazendo alguma coisa ninguém ia conseguir passar, né? Então, enfim. Ui, quase que o microfone cai. Ah, eu mostro esse tapete, que é aqueles tapetes de fazer yoga. Eu acho ele super bonitinho. E ele é bem na temática bruxinha, bem na temática feiticeira. Mas eu não sei porquê. Eu não consegui comprar. E apareceu o QR Code da LivePix. E também apareceu. Na verdade, apareceu as coisas que eu uso na live. Mas foi super, super sem querer. O meu OBS estava programado para poder mudar toda vez que eu clicasse, acho que a letra B ou a letra, sei lá, era uma das letras aqui do teclado. E aí ele mudou e eu não vi durante a gravação. Então ficou aparecendo, eu só fui ver no final. Mas é isso, aí eu tava testando a mesa, por exemplo, ali dentro. E no final eu ponho do lado de fora mesmo. Eu vou pôr no cantinho ali perto da escada. Que eu achei o melhor lugar. Sem que a mesa ficasse flutuando, né? Porque só Jesus, por causa da plataforma, a mesa fica flutuando. Mas acho que deu certo. Eu espero muito que esse QR Code LivePix não tenha tapado nada de importante que eu esteja mostrando pra vocês. Eu boto a Catherine já pra construir alguma coisa. Eu acho que é um bloco de facas, né? Aquele que geralmente usam. E eu mostro pra vocês também a barra de necessidades da Catherine, não, da Ravena. É muito linda, é muito linda. É a barra de feiticeira, né? Eu achei muito bonita. Eu achei que fosse mod, primeira vez que eu vi de uma outra pessoa jogando, eu achei que fosse mod, mas não é. É porque ela é uma feiticeira e eu achei muito bonitinha, de verdade. Aí eu tô tentando fazer alguma coisa. Praticar magia. Tava tentando lembrar. Eu tava botando ela pra praticar magia. E aí eu descubro que tem as 3 escolas de magia. Que é prática, acho que é indomável e travessa. Eu boto ela pra praticar a prática, tá? Mas quando a gente for lá no reino da magia, né? Quando a gente for lá na parte mágica de Glimmerbrook, vocês vão ver que tem os líderes, né, de cada escola de magia. E aí a intenção é que ela fale com os 3 e talvez aprenda alguma coisa ali com os 3, tá? Agora o QR Code ele vai dar uma pequena atrapalhada, porque eu vou mostrar pra vocês o que tá escrito ali. Eu vou dar uma lida, mas vai atrapalhar bastante. A centelha mágica começa a fluir e o QR Code tampou. Pratique magia, aprenda e faça novas porções no caldeirão. Lance feitiço e procure tomos para ganhar experiências. Era isso que estava escrito ali. Aí teremos um feriado. Eu não lembro o nome do feriado, mas eu venho com o save, tá? Porque eu tô com um modzinho pra poder acrescentar feriados. Então, acrescenta junto, tá? Nesse momento eu tava caçando o portal, porque no mundo a gente vê que ele é perto do lote vazio. Então eu tava procurando por ali, achei e a gente vai pra Glimmerbrook. No caso, Glimmerbrook a gente já tá, né? A gente vai pro reino da magia. Eu coloco a nossa querida assim pra ir pra lá. E ela mora muito longe. Então, ó, ela vai andando e vai demorar muito. Aí eu vou dar um corte nessa parte, talvez eu só
mostre quando ela já esteja lá no portão, tá? Aí ela tava ainda praticando magia, eu tive que parar de praticar magia, então ela vai andar muito, pra vocês terem uma noção. Eu vou cortar um pouquinho pra ficar mais rápido, tá? Eu ia cortar essa parte, mas aí eu só acelerei e acho que tá bom. Porque aparece uma mensagenzinha, a gente vê o caminho todo que ela tá fazendo, então eu achei legal. Ela vai passar, ó, esse pedacinho que ela tá passando agora é o lote vazio. Talvez eu mude a casa pro lote vazio, só talvez. Vamos lá, a imagem que aparece é: o vórtice parece levar a um reino além da nossa realidade. Você tem coragem de atravessar? E eu apertei em entrar no portal. Aí aparece a nossa coisa e é isso. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Esse aí é o reino da magia, né? Foi quando a gente chegou. A minha mãe tá conversando com os vizinhos, então é isso. Vai ficar um áudio no fundo. Mas é muito lindo, é muito lindo. Aí ali eu acho que é a sede, né? A parte principal. Eu acho não, é a sede, é a parte principal. E ao redor, ó, eu vou mostrar pra vocês melhor, né? A sede. E ao redor tem essas ilhas. E aí tem a parte de comprar varinha, vassoura, essas coisas. Ó, eu tô procurando pra mostrar, calma. Mas é muito lindo, eu achei muito mágico, de verdade, assim, esse lugar. E achei muito bonito. Eu nunca tinha jogado, então eu nunca tinha visto esse mundo. E eu achei muito, muito bonito. Esse aí eu acho que é um parque. E eu acho que tem uma ilhazinha ali pra cima que eu não tinha visto. Então quando a gente for jogar, eu vejo se tem uma ilha mesmo ou não. E eu tô mostrando a ela. Eu vou lá que eu vou comprar a varinha, ó. Então a gente vai lá nos becos, né? Becos dos magos, se eu não me engano. Pra poder a gente ir ali ver e comprar a nossa varinha. E talvez a nossa vassoura, quem sabe. Aí eu dei uma acelerada porque ela tava longe e também porque eu fiquei um tempão com a tela parada, sem fazer nada. Aí eu dei uma travada, uma acelerada e só quando eu de fato comecei a mexer no mundo é que eu soltei. E aí a gente foi numa das lojas, que é a loja que vende os orbes, o tomo e a varinha, tá? Eu tava conversando com o pessoal ali e inclusive eu fiquei surpresa que a dona da loja é um fantasma. E aí tem os orbes, eu vou ler pra vocês. Orbe familiar, tô lendo errado. Orbe familiar de coruja, de Sixa, o símbolo de destaque da magia e do conhecimento ancestral. Elas possuem uma forte conexão com a lua e seguem teimosamente o feiticeiro que escolheram. Eu super gostei desse, tá? Se eu não me engano, é esse que a gente escolhe. Mas a gente tem a opção... Calma, que eu tô lendo por foto. O orbe familiar da fada. Cercada por pura magia, é quase impossível ver a verdadeira forma de uma fada, exceto suas asas mágicas. De perto, pode-se descrevê-las como uma centelha suave. Eu não quis escolher essa, não comprei de cara, tá? E aí, por último, a gente tem a do corvo, que é o orbe familiar do corvo. A arautos da profecia e, segundo alguns, do azar. Os corvos são criaturas antigas e leais aos seus feiticeiros preferidos. Eu achei muito interessante o do corvo também, mas eu acabei escolhendo o da coruja, tá? Aí ali a gente tá vendo alguns tomos. O tomo que eu poderia comprar seria o tomo de aprendiz. E aí eu fui logo ver a varinha. A gente tem 3 opções de varinha. Eu peguei a mais barata, porque é literalmente a inicial, né? Então eu escolhi a mais barata. E o tomo eu escolhi o de aprendiz também, tá? Que, se eu não me engano, é de necessidades básicas. Porque os outros eu não poderia comprar, é de mais avançado e eu não teria necessidade. E aí a gente vai comprar a nossa vassoura. E é nesse momento que a gente vê os cristais. E aí eu pensei, bom, podemos trabalhar com os cristais. Podemos comprar os cristais, né, e fazer a parte de trabalhar com aquela mesa, né, que produz bracelete, essas coisas. E aí eu escolho também a vassoura mais baratinha,
a vassoura mais simples, porque a outra era bom. E era, além de ser mais cara, também tinha um propósito diferente. E eu acho que pra gente iniciar ali, como nesse momento de feiticeira, eu escolhi as coisas mais simples, como a gente iniciaria de fato se fosse, né, tipo, um lixo ao luxo. Não é um lixo ao luxo, a intenção não é que seja um lixo ao luxo, mas a intenção é que a gente comece com as coisas mais básicas, para que a gente vá também conhecendo e evoluindo aos poucos. E não já comece com as melhores coisas, tá? Eu adorei que nas duas lojas os sims que atendem a gente são fantasmas. Eu amei. E aí... eu volto. Eu volto pra sede. Eu tava tentando achar o portal, mas a gente volta pra sede. E aí eu vou apresentar um pouco a sede pra vocês, tá? Ela vai conversar com uma galera. Ali eu tava mostrando, ó, a varinha. Eu tenho como adicionar como favorita. E ela usar sempre a varinha e a vassoura. Então, eu coloquei, eu acho, a vassoura, se eu não me engano, eu não coloquei ainda, mas a varinha eu já coloquei pra sempre que ela fizer feitiço, usar a varinha. A gente ganha uma pedra de Gleaming Brook, e aí eu não sei se é pra gente ir mais rápido de um lugar pro outro. E o nosso orbe familiar, que eu também ainda não mexi, tá? Aí a gente volta pra sede. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Aí chegamos na sede e eu fiquei apaixonada nas janelas, nos vitrais da sede. Eu achei a coisa mais linda, tá? E eu tava tentando ver um pouquinho, vi que tem um caldeirão, que tem como fazer experimento ali. Tem como fazer comida também, né? Mas tem como fazer experimentos. E tinha como fazer poção. Mas a gente ainda não sabe fazer nenhuma poção. Então é uma questão que pra gente trabalhar com isso, por exemplo, a gente ainda vai ter que estudar, né? E aí ali no outro canto também tem dois. E eu descobri que tem embaixo, onde era que tava uma galera. Também tem vulcão. E tinha uma galera batalhando ali. Eu achei muito, muito legal. E também tinha uma das... acho que é mestre que fala. Uma das pessoas que lideram uma das escolas, né? Eu não lembro exatamente qual que é a escola dela. Eu não vou lembrar. Gente, eu tava aqui tentando, mas eu não consigo lembrar. E eu não consigo ver direito, porque a tela fica pequena, né? Mas eu tento fazer amizade com ela. Só que ela vai fazendo uma amizade com uma galera, assim, separada, sabe? E ela não chega a falar em si com a pessoa que eu queria que ela falasse, tá? Aí eu volto, né, que eu tinha dado uma pausa, mas eu volto. E aí, sim, eu começo a botar ela pra falar com um monte de gente. Eu achei que eu já tinha colocado ela pra falar com a Sábia, mas eu não tinha. É agora que eu vou colocar, ó, eu fico assistindo ali. Tá todo mundo meio que assistindo a batalha, né, de feiticeiros ali no canto. E eu fico botando ela pra falar com um monte de gente. E a sábia que tá aí é a sábia da magia travessa, tá? Provavelmente não vai ser a que a gente mais vai usar. Mas a gente vai ter ela também, a gente vai falar com ela, talvez pratique também. Eu acho que um dos objetivos é que a gente pratique todas elas, né? Eu não lembro mais, gente. Tantos objetivos. Aí eu descobri que tem outro espaço embaixo, que embaixo é tipo um barzinho, eu adorei. E continua ali. Aí eu descobri que ela tá fazendo experimento ali. Eu lá embaixo esperando a Bonita pra falar com um monte de gente, e elas fazendo experimento ali. Mas enfim, tudo bem também. Eu acabei desistindo, porque ela não tem muita experiência, ela não ia fazer, sei lá, uma coisa muito diferente. E aí qualquer coisa eu compro um caldeirão, não um vulcão, um caldeirão pra botar lá em casa. Ou até a gente vem várias vezes na escola de magia pra ela fazer. Mas nesse primeiro momento eu queria muito que ela conhecesse, principalmente os sábios que estão por ali. Eu vi que eu botei ela ali pra ir falar com outro sábio, né? Mas eu não vi o nome dele, nem o que ele era. E tem um sentadinho ali também, que é um dos sábios. E aí a Bonita quis ir fazer xixi, tive que cancelar tudo que ela queria falar. Todos os sábios que ela ia falar, eu tive que cancelar pra ela ir ao banheiro. E aí, enquanto ela vai ao banheiro, né, eu fico dando uma olhada na escola de magia, vendo algumas coisas. O sábio que eu tinha colocado ela pra falar, que tem um símbolo vermelho, né, e tava de roupa vermelha, é o sábio da magia
travessa. E pelo que eu vi, eles têm vários caldeirões espalhados, tá? Vários cantinhos na escola. Eu achei muito bonitinho. E aí ela tava ali no banheiro. Esse é o sábio da magia indomável. Eu não sei o que seria a magia indomável, tá? Inclusive, estou para explicar. Se eu estou para pesquisar, provavelmente para vocês vai aparecer aqui, mas na hora eu não sei. E esse outro é o sábio da magia prática. Se eu não me engano, é o que eu foco em conhecer ele, tá? Porque... Desculpa. É o que eu foco em conhecer porque era o que ela estava treinando. Então, eu acho que talvez seja mais fácil, né? E como eu ainda não sabia na hora que eu estava gravando o vídeo o que era magia indomável, eu acabei não indo falar com ele mesmo, porque eu mesma me cortei. Mas eu dei uma acelerada e aí eu achei que ficou melhor assim. Então eu fui direto no sim da magia prática, né? O sábio da magia prática, porque eu achei melhor. E aí de primeiro eu tentei pedir a ele para que ele me ensinasse um feitiço. E obviamente ele falou: não vou te ensinar, né? Não me ensinou. E aí eu dei uma acelerada nessa parte, porque eu fiquei muito tempo tentando conversar com ele. E ela tava com muitos buffs de casamento, muita coisa de casamento. Então eu tinha que ficar procurando. Então eu dei uma acelerada. E eu fiquei um tempo conversando com ele. Eu conversei mais com ele também para deixar salvo ele ali na minha lista de amizades. E poder, quando eu precisar, né? Já ter ele ali e conseguir conversar com ele. Então, eu fofoquei com ele, eu conheci, eu coloquei várias atividades, inclusive anunciei o meu casamento pra ele, porque já que ele queria ser meu amigo, pra me ensinar ele tinha que ser meu amigo, eu já falei até pra ele aí que eu vou casar. E aí a gente tá vendo, por exemplo, a moça fazendo um experimento. Eu mudo agora o controle pra Catherine, pra poder começar a fazer as coisas da Catherine, né? Porque até então a gente focou um pouco na questão da magia e com a Ravenna. E aí eu mudo agora um pouco e vou fazer com a Catherine. Aí voltando pra Catherine, logo que eu chego na casa, eu vejo que ela tá ali vendo televisão, tadinha. Ela ficou esse tempão vendo televisão. E eu já viajo com ela pra ir cumprir uma das missões, que era ir até um parque com um sim. Aí eu tava mostrando que o lote vazio é mais perto do portal e tal. Mas, enfim, eu tinha cismado com esse lote vazio. Muito provavelmente eu vou mudar pro lote vazio, de tanto que eu cismei com ele. E aí nós fomos pro parque de Willow Creek. Fui sozinha, só com a Catherine, pra cumprir a questão de pelo menos ir até o parque com um sim, né? E aí foi só com a Catherine que eu fui. Eu não cumpri a outra missão bônus, que era fazer piquenique no cobertor romântico. Eu não cumpri. Mas assim, também não atrapalhou em nada. É porque eu também não queria fazer todas elas bônus e não fazer as oficiais. Aí, por eu ter ido, pede pra eu ir pescar em uma lagoa. E aí, assim, foi o melhor parque que eu podia ter ido, porque tem uma lagoa no parque de Willow Creek. Então eu já coloco ela pra ir pescar e cumprir mais essa parte da missão. Aí eu faço, né, a questão da pesca só mesmo pra cumprir a, a, a missão. Quando eu cumpro a missão, eu até paro de pescar. E aí eu vou pra próxima missão, porque não fazia muito sentido eu continuar ali insistindo naquelas missões, na pesca, porque não vai seguir por muito tempo. A não ser, obviamente, que precise. Aí depois ela precisava, acho que era ouvir o som do vento, né? Alguma coisa assim. Desculpa, eu não tô conseguindo ler, mas é isso. Eu ponho ela pra sentar no banquinho e ouvir, cumprir, né? Mais esse pedaço da tarefa, né? E aí também, assim que cumpre, eu também já largo. E eu acho que a gente completa a primeira parte das missões. Galera, aí. Sussurros no vento e a gente já completou. E a gente vai pra próxima parte da missão. Eu resgato. Eu amei essa parede. Eu falei tantas vezes que eu amei essa parede que o The Sims até resolveu bugar meu áudio. Entendeu? Foi uma das coisas que eu mais gostei.
A gente ganhou o livro de mecânica, né, que já existia. Ganhamos 5.000 simoleons, um relógio, um óculos. Ui! E aí ganhamos nada. E desbloqueamos a parede. E aí temos a próxima missão do evento. São duas missões por semana, tá? Aí tinha notificação ali que eu não li. Você escuta um sussurro no vento. Agradeço por ouvir. Sou um espírito perdido no vento, tentando voltar à minha verdadeira forma. Sua sintonia com a natureza está me ajudando a recuperar a força. Por favor, continue a me ajudar e poderemos restaurar o que foi perdido. Aí, depois, né, desse textinho, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para elas grelharem, pra Catherine grelhar, né? E elas meio que comemorar o noivado delas, porque o noivado delas foi, tipo, pedir noivado num barzinho de Glenbrook. E aí eu queria trazer elas juntas, bonitinhas, pra poder comemorar o noivado e tal. Eu acho que ia ser bem legal. Só que, vocês podem ver que eu tava colocando ela pra fazer grelhar 300 vezes e ela simplesmente não estava indo grelhar. Nada do que eu tava pedindo. Aí eu só pedi pra ela, acho que ela sentar e tal. Aí aparece a segunda parte, né, do evento, né, a segunda parte das missões. Em sintonia com os ecos. Conforme você sintoniza os ecos misteriosos carregados pelo vento, surge uma vontade de se conectar e criar. Será que alguém mais ouve esses sussurros misteriosos? O chamado da natureza fica mais forte, motivando a explorar novas habilidades e caminhos. Eu achei muito fofinho, tá? Essa parte, os textos ficaram muito bem construídos, eu amei. E aí as novas missões perguntar a um sim se também ouve os sussurros, comprar uma mesa de carpintaria reciclada em um lote residencial e observar nuvens ou estrelas. Aí foi aí que eu falei, né, que eu teria que comprar outra mesa de carpintaria e tal. Eu jurava que eu ia ter que comprar outra, mas não precisei. Quando eu fui pro lote, eles reconheceram a mesa de carpintaria que eu já tinha comprado, tá? E aí apareceu outra missão no lugar. Eu levei a Catherine pra lá pra gente tentar cumprir a missão de observar nuvens ou estrela. Porque eu acho que ia dar uma thumb fofa, ia ser muito fofa as duas bonitinhas. E também ia ser aquela questão que eu falei que eu queria comemorar o pedido de noivado das duas. Outra coisa, essa de perguntar a um sim se também ouve os sussurros, eu poderia, obviamente, perguntar a Ravenna e já estaria cumprida. Mas eu não quero que seja assim, porque senão é só toda vez que tiver que... Eu já tenho um outro sim na família, né? Então, toda vez que eu tiver que interagir com uma outra pessoa, eu interagir com a Ravenna. E aí eu não acho tão legal. Eu dei uma cortadinha que eu tava tirando foto de thumb e eu achei que ficou muito linda. O que acontece? A gravação encerra neste exato momento, porque eu não sei o que aconteceu. Provavelmente eu perdi o final da gravação. Mas eu ainda grelho algumas coisinhas. Eu grelho, na verdade, eu acho que um assado pra elas. Elas comem e vão pra casa. Então não aconteceu muita coisa também, tá? Aí eu encerro de fato o vídeo. E é só isso, tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. É só isso não, porque o vídeo foi com 38 minutos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!